Hoje, então, vamos falar sobre restituição. Já estamos falando desde o início do programa sobre restituição, mas agora no quadro dos jovens adultos, ainda mais, não é? E, principalmente, vocês lidam com uma faixa etária de pessoas que normalmente sofrem muito frustração na área dos sonhos, né, sentimentais, para a vida profissional, não é? Vocês têm lidado muito com essa questão lá do tema restituição com eles também? A gente já começou a trabalhar com o tema restituição no sentido maior que a gente quer trabalhar, claro, consequentemente o emocional também o físico, mas a restituição primeiramente da intimidade com Deus. E isso é o fundamental, porque quando você estabelece essa restituição da intimidade com Deus, fica mais fácil você trabalhar a restituição emocional e a restituição física. Quando a gente fala de restituição, a primeira coisa que geralmente vem à nossa mente é a restituição material, por incrível que pareça. Né? O evangelho está tão impregnado, tão materialmente, que quando fala restituição, eu lembro o que eu vou ganhar, né? O que Deus vai me dar. Mas a restituição principal, né? Que quando Adão pecou e perdeu, Deus queria restituir o relacionamento e a comunhão com Ele, porque sem essa restituição, o resto perde sentido. A alma perde sentido, a cama perde sentido, a comida perde sentido. Então a restituição da intimidade, do relacionamento com Deus, que é o mais importante, não desconsiderando os outros. Mas se você não tem essa restituição de intimidade, realmente a restituição emocional, a física, ela perde todo o sentido. Aí, né, onde muita gente tem as coisas, e como foi dito, que cai na depressão, com tudo lá, se não houver essa restituição, primeiramente, da relação com Deus. É interessante que você acaba até não valorizando aquilo que Deus tem te restituído em outras áreas, quando a gente não tem essa visão, essa restituição da visão mesmo que o Senhor tem para nós. Seja restituição ministerial, em servir, até a gente vai fazer o acampamento de carnaval, porque sou cristão. A restituição de por que você é cristão. Né? Porque às vezes a gente vai andando nessa correria, nesse ativismo e esquece a essência de por que somos, por que escolhemos. Né? Eu vejo que o mais importante da restituição é a nossa restituição mesmo com o Senhor. Porque, observa, eu estava até conversando com a Lu, a restituição, está todo mundo super animado com 2014, o ano da restituição, mas a restituição pode implicar em perdas na sua vida para que outro seja restituído também. E às vezes a gente não pensa assim. Às vezes você vai perder algumas coisas para que outros sejam restituídos também. Você poderia citar algum exemplo que você tenha em mente aí, de repente, nesse momento? Eu penso que quando eu falo de perda, o jubileu. O jubileu, na época do jubileu, você tinha que devolver ao dono original, você tinha que devolver terra, tinha que devolver os filhos, né? Abrir mão da dívida. Interessante, às vezes uma dívida, você abre mão, né, no jubileu para você perdoar alguém. Então, certamente você já abriu mão de alguma dívida. Eu já abri mão, né? Digo, não vou receber mais, então você abre mão daquilo que é seu, né? Abre mão e diz, olha, tá aí o perdão. Então, essa restituição, ela passa também pelo social. Porque a gente, quando pensa em restituição, a gente só pensa para nós. Isso. E no jubileu, você tinha que devolver a terra. E a gente não se preocupa muito em restituir o outro. Isso. A gente só pensa em restituir aquilo que eu tenho direito. Porque e o que o outro tem direito. E existem coisas sobrando dentro de nós. Com certeza. Que é o que, para mim, é o que vocês estão colocando assim no ponto X da questão. Deus nos deu milhares de coisas que estão superlotadas dentro de nós. E aí a gente olha para o nosso redor aqui, onde nós estamos localizados, a gente vê tantas pessoas que têm falta daquilo que sobra. Então a restituição talvez é nós transbordarmos daquilo que temos para que as pessoas também... É interessante essa colocação, porque é interessante, quando a gente fala em restituição, é o que eu quero, o que vai ser para mim. A restituição social, nós poucos falamos, né? A igreja pouco fala a respeito, de restituir o outro aquilo que ele tem direito, que foi roubado dele, de uma forma ou de outra, né? Sim. E por que nós vamos pensarmos nisso também, de restituir o outro? É também porque no reino de Deus você tem que perder para ganhar, né? Justamente o inverso. Mas parece que o negócio é um paradoxo. Você fala de restituição, então eu tenho que perder para ganhar. Você tem que o perde-ganho, né? Mas é a questão da semeadura, né? A lei da semeadura. Você planta o que você espera colher lá na frente. Então, na verdade, você não está perdendo. Você está investindo, você está semeando, você está plantando. Né? Aí até eu queria citar um exemplo que a pastora Carol estava falando comigo antes da gente começar o quadro, que muitas vezes a pessoa perde aquilo que é material, ela perde para que a restituição aconteça na vida dela. E aí eu lembrei do testemunho do meu pai, né? Eu tenho um testemunho muito próximo de mim,
que a conversão dele foi exatamente isso. Ele vivia no espiritismo, né, sempre muito honesto, mas vivia em depressão. Então Deus começou a tirar. Eu creio que realmente foi uma estratégia de Deus, que ele foi perdendo tudo que ele tinha. Deus foi permitindo, na verdade. Deus permitiu que ele perdesse tudo. Então ele entrou numa depressão profunda e naquela oportunidade ele teve sua vida restituída espiritualmente para depois ser restituído materialmente falando. Ou seja, ele teve a sua vida com Deus restituída, a sua vida espiritual para depois ter essa restituição material. Mas é importante a gente dizer aquilo também para que nenhum incauto venha nos jogar pedra depois, dizendo que nós estamos falando que Deus tira as coisas das pessoas, não certo sentido. Não, permitindo. Não, na verdade, Deus queria fazer a coisa sem ele ter que sofrer. Só que provavelmente ele não deve ter entendido a linguagem que Deus estava usando, né, e precisou ouvir numa outra linguagem. Ou seja, Deus permite ele perder algumas coisas, para que a atenção fosse voltar totalmente para Deus, né? Exatamente. Agora eu vejo também que é uma fase restituição, a gente observar como é a nossa vida, porque às vezes as pessoas adquirem também coisas indevidas. Seja de maneira ilegal, aquele jeitinho brasileiro. Que não só materiais, né? Não Isso, não só. Relacionamento. E como é um ano de restituição, podem haver perdas nesse sentido para que as coisas se endireitem. Porque a restituição ela é feita, ela não é uma feitura, né? A gente não faz uma auto-restituição de si próprio. Isso mesmo. Você pode se presentear, mas auto-restituir acho que não é difícil, né? Agora, uma coisa interessante, um dia num programa de rádio, a gente perguntou se restituição é de direito, né? Eu tenho direito a ser restituído? Biblicamente, não. Nós não merecíamos nada a não ser a morte. Então, pela graça, é que Deus nos deu isso, né? E às vezes a gente vê pessoas exigindo de Deus alguma coisa. Se você, biblicamente, gente, nós não te direito a ser restituído nada. Então, pela graça, foi pela graça e misericórdia de Deus. Tem direito de tomar posse. E Deus nos deu, e claro, isso deu uma posse, porque aí sim, porque muita gente se incha, mas se você vê a miséria humana, e Deus está interessado no ser humano, é isso que é importante. Deus está interessado no ser humano, porque material Deus dá, gente. Mas essa busca do ser humano é que Deus quer restituir, essa busca do ser humano. Mas o grande problema é que nós somos muito cabeça dura para entender isso que você está falando aqui, porque a gente quer que Deus nos dê aquilo que a gente deseja, né? Então, na verdade, a gente tem que entender que Deus nos quer, e se nós o queremos também com a mesma intensidade, o resto vem por acréscimo. É interessante, e você falar isso, que às vezes nós medimos a intimidade com Deus pelo bem material, e isso é um negócio muito sério também. Porque você vai ver que Abraão é um cara que tinha, mas Jeremias era um cara que nunca teve nada, mas é um cara que tinha intimidade com Deus e levava o recado de Deus para o povo. Então, a sua intimidade com Deus não pode ser medida pelo bem material. O negócio fica muito complicado. Então, esse aqui tem mais intimidade com Deus, esse aqui merece mais restituição. Então, a gente não pode cair nesse erro de questão de mérito. A gente tem que buscar a Deus em primeiro lugar e o resto vai ser acrescentado. acrescentado. Uma vez que a gente está buscando a Deus em primeiro lugar, aí nós podemos, então, dizer, agora eu tenho direito, por causa da graça de Deus, eu vivo sob a graça, eu vivo com Deus, eu tenho Jesus na minha vida, então o que é meu por direito conquistado na cruz, porque a graça de Deus manifestada na cruz me dá esse direito, então agora eu quero ter. Aí eu posso escolher ter as coisas materiais, eu posso desejar ter as coisas materiais, mas com o coração certo, né? Justamente, porque quando você fala de Jó, o que as pessoas pensam? Não, Jó foi restituído em dobro. Mas o segredo de Jó não foi a questão do bem material, que ele conheceu agora, antes ele conhecia Deus por ouvir, agora eu te vejo. Ali que é o ponto do negócio, né? Mas quando fala de Jó, a gente fala do bem material. E Jó foi restituído e tal, mas o ponto é que passou a conhecer o verdadeiro Deus. Então a gente está muito impregnado ainda no material, a gente perde essa visão ainda. O que não é errado a gente querer o material. É errado você estar impregnado só no material. Justamente. Preciso do material, senão Deus não é Deus. O errado é querer ter material mais do que ter Deus. Exatamente. Se você quer ter Deus em primeiro lugar, o material vai vir, é automático. Mas tem gente até que tem Deus
e que por ter Deus acha-se digno de ter muito material. Eu Aí é conheço mérito, essa, né? não, eu sou filho de Deus, o filho do rei, sou né? filho do rei, Aqueles- então agora Aí é eu vou fazer mérito. investimento no Banco Celeste. Tudo aquilo que eu dar vai vir 20 mil vezes mais na minha conta corrente. E a verdade não tem nada de investimento bíblico no Banco nisso. Celeste é vida. Não tem jeito. Agora, Evangeliza que o negócio vai ficar bom. Agora, não? uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, né? A gente falando de restituição, existem empecilhos para restituição também. Com certeza. Um deles é a gente realmente não buscar aprender em Deus como manter aquilo que Ele nos deu. Porque às vezes nós perdemos coisas porque nós não sabemos trabalhar Bom com aquelas mordomo. coisas. Nós não somos bons mordomos e a gente acaba... O difícil não é o adquirir, é o manter. Então, a falta de conhecimento também, né, Léo? Claro, certamente. É falta de conhecimento. Agora, geralmente eu fiz uma pergunta no culto sábado. Eu falei assim, por que você virou 2014? Com que propósito você virou 2014? E o pessoal ficou assim, ué, por que eu virei 2014? Você não virou 2014 porque você é bonitinho, não. Por que você virou 2014? É uma questão de você realmente repensar, ser um da restituição. Por que Deus permitiu que você virasse 2014, então? E muita gente falou assim, ué, mas por que eu virei 2014? Então a coisa é assim, a coisa cai no automático e você nem sabe por que você virou 2014, nem qual o propósito você virou 2014. Sim. Né? É interessante. Eu virei 2014 porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, é uma coisa... Então você vê que ainda a questão da visão de reino, ela ainda está um pouco terrena. Mas nós vamos crescer nisso em nome de Jesus. Nós Amém. não poderemos ficar mais com vocês aqui, porque temos outros convidados para participar também. Já queremos agradecer. Senão depois tem que restituir o tempo do... Boa. E não esquecer que restituiu o outro também. Exatamente. Então, obrigado, Carol. Obrigado, Leozão. Obrigada. Dá só quer tempo de a gente falar do acampamento? Fala do acampamento Pode, e pode. também da rádio. Então tá bom. Então a gente vai deixar um convite aqui, já vou deixar amanhã, sábado, às 19 horas, na Igreja Batista da Lagoinha, o culto dos jovens adultos. E aproveitando aí, acampamento de carnaval, do dia 28 de fevereiro a dia 4 de março. Você pode entrar no site jovensadultos.org.br. O tema é Por que sou cristão? Se você sabe porque você é cristão, é bom que você vai para acrescentar mais coisas ainda. E se você não sabe, é um bom motivo para você ir. A gente tem, o lugar é lindo, é um hotel fazenda Lagoa Azul aqui em Esmeraldas, um lugar super gostoso. Entrando no site você tem todas as informações, qual a forma de pagamento, como que vai. É um lugar muito lindo que você vai descansar, você vai ser restituído corpo, alma e espírito.